Bom dia, pessoal. Bom dia novamente. Vamos lá voltar à nossa aulinha. Eu estava na esperança da gente ter tempo de fazer uma brincadeirinha hoje no Kahoot, mas acho que não vai dar, não. Então tem uns conflitos aí que a gente tem que ver. Vamos voltar aqui. Tá tudo perfeito aí, né? Se tiver alguma coisa, salve. Qualquer coisa vocês me falam. Aí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Acho que é isso. Cadê vocês? Cadê? O que deu? O que deu? O que deu? Compartilhar de novo a tela. Aí, agora deu. Aí, novamente, vocês estão me vendo aí, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho acesso. Aqui, eu não tenho acesso a vocês aqui agora, viu, gente? Vocês vão ter que abrir o. Caraca, velho, tá tudo aqui. Então, vocês vão ter que abrir o microfone para perguntar alguma coisa, tá, gente? Pelo menos no começo da aula está sendo assim, lá depois de uns 10 minutos ela volta ao normal. Deixa eu fixar uma. Eu acho que vocês estão vendo normal. Eu não. Mas vamos lá então. Então, pessoal, a gente estava falando e a gente ia começar o conflito da América, não era isso? Então, a gente estava falando que o continente americano também é um continente cheio de conflito. Olha, as nações diferentes que tem no continente americano. A gente tem várias nações aqui no continente americano. E a formação dos países e a formação das nações. Então, a gente tem aqui no continente americano uma coisa que não é diferente do mundo. Várias nações, em alguns países, nações diferentes estão no poder. Assim sendo, vamos passar aqui, ó, o continente americano, você sabe que tem a colonização europeia. Nós temos diferentes tipos de colonização, dois tipos básicos de colonização, mas foi colonização. Tanto colonização de povoamento quanto a colonização de exploração, mas massacrou as nações que aqui existiam. Né? O continente americano era repleto de nações diferentes. Então, houve na América um violento genocídio a partir do século XVI, com a maioria das nações, com a morte de milhares, vamos além, de milhões de indígenas. Só o Brasil acredita-se que tinha de 6 a 8 milhões
de povos indígenas aqui no Brasil, né? De povos não, de indígenas aqui no Brasil. E hoje eles são 380 mil. Isso porque as políticas que estão sendo negadas no atual governo promoveram um aumento, né? Mas hoje, se você for ver a etnia, vamos falar de etnia, não de classe social, a etnia que mais está morrendo percentualmente com o Covid-19 são os indígenas. Existem essa grande problema, essa grande questão que não estamos levantando, que não está se debatendo e que está passando de forma grosseira para as pessoas. Então, houve um violento genocídio e um violento etnocídio, tanto na exploração de povoamento, como a América do Norte, como ali Estados Unidos, Canadá, quanto na exploração, na colonização de povoamento, quanto na colonização de exploração, que é do México ali para baixo, pegando o México para baixo. Então, todos os dois levaram essa violenta exploração. Bolívia e Peru são os países onde as etnias autônomas são a maioria. Então, nossos vizinhos aqui, Bolívia e Peru, são os dois países da América que têm mais presença das etnias que existiam antes da chegada dos europeus nessa região. Então, a presença está mais aqui na América do Sul. Então, a gente tem essa presença dessa etnia. Bom, sem contar as outras etnias que foram trazidas para o continente americano, as diferentes etnias de africanos trazidas para trabalhar como mão de obra escrava do século XVI ao século XIX, né? Então, foram mais de 3 séculos de escravidão. No Brasil, foram 350 anos de escravidão. Na América do Norte, foi menor essa escravidão. Agora sim apareceu para mim o chat. Vocês podem mandar perguntas pelo chat. Deixa eu ver. Eu tenho até que ver com o Célio. O chat não abre para mim. Não, o chat não está abrindo para mim, pessoal. Então, vocês têm que mandar pergunta por voz. Pode clicar no seu microfonezinho aí e abrir a hora que você quiser e fazer as perguntas, pedir para avançar, pedir para voltar, pedir para esperar mais um pouco para copiar, tá bom? Então, Bolívia e Peru são os que têm maior presença de população autóctone. E tanto presença de população autóctone, ou seja, a população natural da região, nós vamos ter que essa região aqui, principalmente a Bolívia, só em 2007, que teve um presidente índio. Só Evo Morales. E Evo Morales recebeu a oposição da maioria do continente americano. O primeiro presidente índio da história da América, índio que a gente fala assim, autóctone, foi Evo Morales da Bolívia, que foi deposto recentemente, está lutando de novo para voltar ao poder. Então, a gente tem uma população autóctone, né, nesses dois países. Mas isso não significa que os conflitos não possam aparecer. O primeiro conflito que cai muito em vestibulares de universidades privadas e universidades estaduais é o conflito no Canadá, é o conflito de Quebec. Quebec, essa região do Canadá, vou mostrar Quebec para vocês aqui, ó. Vou mostrar o Canadá, olha o mapa do Canadá aqui, né? Então, o Canadá, esse país na América, é dividido nessas regiões. O Canadá, ele tem um processo de colonização, de povoamento, através de duas principais nações. Se eu desconsiderar os indígenas e os autóctones, eu vou ter o Canadá inglês e o Canadá francês. Lá fala essas duas línguas oficiais. A província de Quebec, você está vendo aí, ó, a província de Quebec, ela pede mais autonomia. Você está vendo a província de Quebec, essa parte azul. É
vamos colocar entre aspas, é o São Paulo, o estado de São Paulo do Canadá. É a província mais desenvolvida, onde tem a maior quantidade da economia, onde está as regiões mais urbanizadas, é a província mais rica, é de descendência francesa. O restante é de descendência inglesa. Aqui, inclusive, em Quebec, fala-se mais o francês do que o inglês. Lembrando, o Canadá tem 2 línguas oficiais. Essa região mais rica, ela luta pela independência dessa parte mais pobres. Então, existe uma luta política. Não é uma luta de ir às ruas, de fazer manifestações, de jogar pedra na cabeça do outro ou de ter um exército, né? Então, falando de Quebec aqui, ó, é uma manifestação política. Então, nós temos a concentração dos franceses em Quebec, que criaram movimentos separatistas, que envolvem franceses e britânicos. Quebec, a França, já foi considerada no antigo presidente dos Estados Unidos, antes de Obama, como é que era o nome dele? Está vivo até hoje, o presidente antes de Obama, que invadiu, quando teve o atentado do 11 de setembro, ou não, do Reagan, não, Bush, George Bush. George Bush chegou a considerar a França como inimigo, pois ela foi contra a invasão do Iraque, ela estimula esse movimento separatista em Quebec, né? Então, os franceses são estimulados pela França, a descendência francesa, em declarar a independência do Quebec. Então, tem movimento separatista envolvendo franceses. Como eu disse, como é que eles tentaram resolver esse movimento separatista? Eles tentam através de política. A Constituição do Canadá diz que grandes mudanças têm que ser feitas através de um plebiscito. Um plebiscito não é só uma melhor de 3 plebiscitos. O primeiro plebiscito já foi feito nos anos 90 e Quebec venceu. Sim. O segundo plebiscito estava para ser feito este ano. O Covid atrapalhou tudo. Então, provavelmente será o ano que vem. Tanto o sim e o não estão fazendo campanhas, mas provavelmente irá vencer o não dessa vez. Ele vai ficar 1-1. E a decisão está marcada lá para 2030, 2035, quando vamos realizar um terceiro plebiscito decisório. Então, Rocha, Oi. Sua câmera está travada. Então piorou. Vai ficar. Vai ter que terminar com ela travada aí, gente. Nossa, pior, né? Porque senão eu vou ter que sair do Zoom para mexer. Eu uso o celular como câmera aqui, então é um aplicativo, de vez em quando ele trava. Então vai anotando aí. Então, nós temos aí a maior parte de origem inglesa do Canadá, e nessa região a gente tem os franceses. Mas, como eu estava dizendo, o plebiscito ele é a saída que os ingleses, a saída que os franceses encontraram para tentar ter mais autonomia. O que aconteceu ultimamente? Ultimamente, para evitar a independência de Quebec, ou para diminuir os conceitos de independência de Quebec, o governo de Canadá deu mais autonomia para Quebec. Quebec pode tomar algumas decisões que não sejam seguir o restante do Canadá em algumas decisões, então Quebec tem mais autonomia, e isso a gente vai ver, então, nesta situação aí dos movimentos separatistas. Mas é um movimento separatista, sem violência, sem xenofobia. Então, por isso a gente tem aí a presença de Quebec, né? A presença dessa região. Então, o movimento separatista
sem xenofobia. Bom, continuando aqui, pessoal, vamos falar da Colômbia, onde tem a Farc. Vamos aqui no mapinha da Colômbia para você ver aqui, né? Então, a Colômbia, está aqui o país, e a gente tem os pontos. A Farc está distribuída por todo o país. Focos da Farc. O que é Farc? Farc é a abreviação de Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. A Farc surgiu durante a Guerra Fria. Então, um grupo de colombianos que queriam levar à Colômbia o governo marxista, o governo socialista, e tirar a colônia da influência das grandes potências capitalistas. Como eles não conseguiram, através de eleições, eles criaram forças revolucionárias que se espalharam por todo o país. E esse é um exército armado. Então, aqui, ó, nessa parte aqui da Colômbia, essa parte mais verde, você tem a Amazônia colombiana. A Farc, ela é um grupo que ainda existe até hoje, fazendo atentado terrorista contra o governo colombiano. Ultimamente, a Farc houve um acordo de paz entre o governo colombiano e a Farc. E a Farc depois as armas. Principalmente depois de 2005, quando o governo da Colômbia aliou-se completamente ao governo dos Estados Unidos e que foram realizando incursões dentro da floresta e foi matando, foi dizimando, o exército americano foi dizimando a Farc, os líderes da Farc quase todos. Né? Então, a Farc enfraqueceu muito e, ultimamente, a Farc ela vem com um processo de negociação, que esse processo de negociação foi mediado por Raul Cortés, o governante de Cuba. Né? Então, o o presidente de Cuba, o irmão de Fidel, assumiu Cuba depois que Fidel morreu. Aliás, antes de Fidel morrer, quando Fidel aposentou, ele assumiu Cuba, e hoje ele também não está no poder, ele já saiu, se aposentou e nomeou outro para o lugar dele. Mas a negociação de pacificação da Colômbia veio de uma forma internacional, durante o governo Obama, através de Raul Cortés, mediando a paz entre a Farc e o governo da Colômbia. Isso gera muita controvérsia ainda hoje na Colômbia, porque para a Farc depor a guerra, o governo da Colômbia prometeu perdoar todos os crimes cometidos pelos membros da Farc. E os membros da Farc cometeram muitos crimes, com atentados terroristas. Né? Farc usa atentado terrorista, para você parar de pensar que é só muçulmano. Farc são cristãos, como quase todos na América do Sul. Farc usa muito cavalo-bomba, burro-bomba. Os caras enchem um cavalo, enchem um burro de bomba e soltam numa cidade ali, ele vai andando e detona. Então, tem muito isso na Farc, né? Então, grupos terroristas, exército republicano, que tentam tomar o poder à força e chegar ao poder através de uma revolução e implantar um governo marxista. A gente sabe que esse marxismo já está superado, né? Se não tiver uma social-democracia, governo imposto através da força, né? O grande defeito do socialismo, não o marxismo, mas o socialismo empregado no mundo, sem dúvida alguma, foi essa situação. Então, pessoal, nesta condição, a gente vai ver o seguinte, essa é a Farc. Beleza? No continente americano, eu falei que ia ser rápido, porque a gente pode ver isso aí, ó. Então, nós vamos poder ver
essa questão toda. Deixa eu tirar minha foto aqui, ficar travado aí não adianta. Então, vamos para a Ásia agora. Então, continente americano, 2 conflitos, né? Você viu que a gente, quando vai falar, tem mais conflitos, como, por exemplo, na Venezuela. Não vai falar nada da Venezuela? Sim, mas a Venezuela não é conflito étnico, é conflito político. Na Venezuela não é conflito separatista, é conflito entre classes sociais. É governo versus burguesia, né? E existe um apoio popular muito grande, viu, gente? Existe um apoio muito grande dos venezuelanos ao Nicolás Maduro, né? Então, o Brasil sempre cai nessas incoerências. Nicolás Maduro ainda tem mais de 50% da população o apoiando, né? E a gente divulga que ele é um ditador, que ele é um filho da puta, isso aqui ninguém está contestando. Estou dizendo que ele tem a maioria da população, o apoio popular ainda hoje, né? E aí, quem critica a ditadura da Venezuela, na maior parte das vezes, vai às ruas do Brasil pedindo a volta do AI-5. Eu não entendo isso. Na Venezuela tem uma ditadura. Eu não quero ditadura na Venezuela. Fora Nicolás Maduro. Mas eu quero uma ditadura no Brasil. Volta ditadores, AI-5 já. Né? É sem lógica, né, gente? Então, por isso, a gente é adepto daquele ditado da internet de que o Brasil tem que ser estudado pela NASA. Olha, todo começo de aula de continente, nós temos aqui, ó, a Ásia política, ou seja, os países da Ásia e a Ásia étnica. Olha a quantidade de nações. Isso aqui a gente colocou só as maiores. A Ásia tem uma divisão étnica muito grande. Olha a própria China, a própria Rússia aqui, ó, e a China. Olha a quantidade de nações que compõem a Rússia. Tanto que, não sei se vocês lembram, há 2 anos atrás a gente teve Copa do Mundo, em 2018. Foi em 2018? Foi, né? Em 2018 nós tivemos a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo foi na Rússia. As TVs mostravam imagens que tem nações, tinham nações aqui na Rússia que nem sabiam que era a Copa do Mundo, que nem sabiam que era futebol e nem sabiam o que estava acontecendo. Então a gente vai ter aqui, ó, nações completamente diferentes. Como a Rússia é um mosaico de nações, por isso que a Rússia não aceita a independência de outras, como por exemplo a Chechênia, pois todas as nações da Rússia querem, com maior ou menor intensidade, tornar-se independentes dos eslavos. E se eu começar a reconhecer a independência, as outras vão ganhar força, né? Vão ganhar ânimo, vão ganhar força, então isso também é um dos motivos. Olha a China também. A China é composta por várias nações, chineses, muçulmanos, áreas anexadas pela China, como o Tibete. Então, a gente vai ter grandes e graves conflitos na Ásia a respeito desses questões étnicos nacionalistas. Bom, algumas características sobre a Ásia. É o maior continente do mundo. Em extensão territorial, não tem mais do que esse. E ele também é o maior em população. Então, é o mais extenso e é o mais populoso. Só na Ásia nós temos 2 países que são donos de quase metade da população do mundo, que é Estados Unidos, Estados Unidos, que é a China e a Índia. São as 2 maiores populações do mundo. Somando China e Índia, a gente vai ter aproximadamente aí quase 47% da população mundial. Então, quase a metade da população mundial. Então, maior continente. O maior continente, é lógico, possui várias etnias.
Tanto que quando a gente fala Oriente Médio, é Ásia. Quando fala Ásia, fala a verdade, você já pensa no japonês, no chinês, no coreano, olhinho puxadinho. Mas o hindu é asiático, o árabe é asiático. Então, a Ásia é um mosaico de nações. Por isso, a Ásia é um mosaico de conflitos também. E aqui a gente vai ter conflitos que vão desde o Oriente Médio, repleto de conflitos que merece uma aula especial só para ele, né? Até aos países do leste asiático, né? Então, a gente tem esta situação da Ásia. Um dos conflitos que mais cai em Enem e vestibulares é o conflito da Caxemira. Então, a Caxemira é uma região, deixa eu ver se eu tenho o mapa da Caxemira aqui. Ó. A Caxemira. Olha, aqui está a Índia, aqui está a China, aqui está o Paquistão e aqui está a Caxemira. Então, essa região é a Caxemira. Aqui, onde o mouse está passando, passa a Cordilheira do Himalaia, a maior cadeia de montanha do mundo. O ponto mais alto do planeta, Monte Everest, passa nessa região. Né? A Caxemira, ela é repleta de paquistaneses muçulmanos. Mas, aqui a Caxemira, ela é repleta de paquistaneses muçulmanos. Mas, quando a Inglaterra foi reconhecer a independência da Índia, ela reconheceu que essa área toda, essa que está listrada aqui, faz parte da Índia. E a Índia ficou com essa parte para ela. 98% dos moradores da Caxemira são paquistaneses, mas são controlados pelos hindus. E eles lutam com violência. Essa região da Caxemira tem o apoio do Paquistão. E essa região da Caxemira, a Índia quer manter. E por que a Caxemira é tão importante? Porque eu falei para vocês que aqui passa o quê? A Cordilheira do Himalaia. E da Cordilheira do Himalaia vem o derretimento da neve do topo das montanhas. E o derretimento da neve do topo das montanhas faz nascer nessa região duas grandes bacias hidrográficas. A do rio Yangtze-Kiang, Rio Azul, e a do rio Huanghe, Rio Amarelo. São as duas maiores bacias hidrográficas. Não, a Yangtze-Kiang é lá da China, perdão. Confundi aqui quando eu for falar do Tibete. Aqui da Caxemira é a nascente do rio Ganges e a nascente do rio Brahmaputra. Então, aqui a gente vai ter uma disputa que parece que a mídia coloca que é uma disputa religiosa, mas, na verdade, é uma disputa pela água. A guerra pela água já começou e ela começou faz tempo. Então, a gente vai ter uma disputa religiosa nessa região. Né? Religiosa para os leigos, mas é uma disputa pela água. Esse conflito ele é preocupante, porque tanto Índia quanto o Paquistão são detentores de bombas atômicas. Então, os dois países têm bombas atômicas. Tá? Vamos continuar aqui, vamos voltar lá para China, para Caxemira. Então, esse ponto é o ponto que mais cai no Enem. Caxemira. Então, é 2 terços para a Índia, 1 terço para o Paquistão. Depois da a Segunda Guerra, em 1965, teve uma guerra em 65, teve uma guerra em 71. Né? Bangladesh ficou do lado paquistanês, né?
E, atualmente, existe muita ameaça e atentado terrorista. Recentemente, um hotel na Caxemira, eles começaram uma onda de explodir hotel estrangeiro. Tanto grupos radicais hindus ou grupos radicais paquistaneses. Um outro conflito na Ásia é do Sri Lanka, né? Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilha no Oceano Índico, fica bem perto da Índia, né? Então, lá tem uma grande diversidade étnica. Vamos ver aqui o mapa do Sri Lanka. É uma ilha, tá vendo a Índia? Aqui o Sri Lanka é uma ilha que é um país independente. Sri Lanka tem uma ditadura, um governo ditatorial que toca com mão de ferro o país. E aqui a gente vai ter uma variedade, uma diversidade étnica muito grande, né? Nós aqui do Brasil costumamos aí numa xenofobia dizer, mas por quê? São todos parecidos, são todos parecem japoneses. Divisão não é feita pela aparência física, pela etnia. Então, nós temos os singaleses, que são budistas, que são a maioria, e os tamis, que são os hindus, né? É um país de muita baixa renda. Falta escola, falta trabalho, falta interesse do capital estrangeiro para investir naquele país, então falta tudo. Então, recentemente, em 83, há menos de 30 anos atrás, teve uma grande guerra, menos de 40 anos atrás, uma grande guerra civil, né, que levou ao poder a ditadura. Nós temos aqui o apoio da Índia, apoia os tamis, né? Em 2001 teve um cessar-fogo e em 2005 nós tivemos uma retomada de conflitos. Hoje já existe constantemente. Ano passado mostrou manifestações no meio do governo ditatorial. Você imagina o que acontece quando tem manifestante no meio da ditadura, né? O exército, a polícia, as forças armadas massacraram os manifestantes. E aí o país está dividido entre budistas e, principalmente, os hinduístas. A influência da Índia e da China nessa região. Então, muito conflito nesta região. Além de muito no Sri Lanka. O outro é a Indonésia. A Indonésia é o país mais árabe do mundo. Aqui está a Indonésia. É o país que tem a quarta maior população do planeta. É o país que tem a cultura árabe, bem nessa região da Ásia, aqui, distante do Oriente Médio, é o país fora do Oriente Médio que tem a maior quantidade de árabes muçulmanos. Então, está a ilha da Indonésia. Aqui, ela parece que está na Oceania, muito cuidado. Indonésia pertence à Ásia. Assim sendo, a gente vai observar aqui o seguinte, vamos voltar lá no conflito da Indonésia. É um arquipélago com 18 mil ilhas. É o maior país islâmico e possui uma grande diversidade étnica. Os islâmicos da Indonésia, a maior parte deles são os islâmicos mais radicais, que tentam negar veementemente a presença dos costumes ocidentais na região e lutam, inclusive, com força, lutam com violência para impedir a ocidentalização da Indonésia. Nós temos aí cerca de 55% somente da população cristã. Mas onde é que está o defeito, gente? Um país com 80% de islâmico tem a maior parte dos governantes cristãos católicos.
né? Aí não tem como não ter conflitos, né? Então, nessa questão aqui, ó, os cristãos são as minorias e eles sofrem discriminação. É constantemente essa situação. Então, é um conflito étnico, né? A maior parte da riqueza da Indonésia está nas mãos desses cristãos, são os mais ricos. E aí tem uma questão social por trás dessa ideologia religiosa. O outro conflito na Ásia são as Filipinas. Filipinas também é um outro arquipélago. Indonésia, Filipinas estão as praias mais belas do mundo. É nessa região que sofre muito com tsunamis, muito com tremores de terra, pois elas são frutos de placas tectônicas que se chocam nessa região. Essas ilhas são ilhas formadas a partir do movimento de tectonismo orogenético, que é quando uma placa se choca com outra, as montanhas saíram acima do nível do mar e viraram um arquipélago. Então, olha aqui, nas Filipinas, esse conjunto de ilhas, né? Então, no mapa mundi aparece em linha geral e não aparece detalhado dessa maneira. Então, nas Filipinas, que é essa região da Ásia, a gente vai ter também esta situação aqui, ó. Nós vamos ter um arquipélago que tem predominância dos católicos, lá já muda, né? E que lutam pela frente, contra os árabes, contra os islâmicos, né? Então, a gente vai ter predominância de católicos e 5% de muçulmanos. Esses 5% querem declarar a independência de um pedaço das Filipinas e houve, nos anos 70, a fundação da MILF, Frente Moro de Libertação Islâmica. Moro refere-se não ao juiz, Sérgio Moro, né? Mas a uma nação. Né? Tanto que até em Pirinópolis representa a luta dos mouros contra os cristãos na Cavalhadas. Cavalhadas é uma homenagem às cruzadas, quando os cristãos tentavam expandir sobre esses povos. Então, a gente tem aí os francos, os mouros, são povos que lutavam contra os cristãos. Aqui a gente vê que esse arquipélago ele tem